Olá, boa noite. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre olhar para dentro, olhar para si mesmo. O que é isso? O que é olhar para si mesmo? Hoje em dia, nessa loucura do dia a dia que a gente está vivendo, né? Com toda essa modernidade, toda essa correria, que tudo tem que ser feito para ontem, isso tem deixado o ser humano em constante conflito e frustração no seu interior. Por que isso ocorre? Porque as pessoas, elas se cobram demais, têm se cobrado demais. E esse imediatismo, né, essa modernidade toda, tem feito o ser humano criar muitos conflitos. E essa noite eu tenho como essa palavra, o olhar para dentro, porque a gente está falando sobre uma série, sobre o amor próprio. E quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a se amar de verdade. A gente começa a saber quem nós somos de verdade, a nos conhecer. E o olhar para dentro é isso. É você reconhecer os seus defeitos, as suas falhas, os seus verdadeiros valores, quem você é, sua verdadeira identidade, suas frustrações, no que você precisa mudar, o que você tem pensado, quem você é de fato. Então, quando a gente olha para dentro, a gente passa a ser inteligente, avaliando a nossa vida de fato, né? Sem olhar ao nosso redor, sem olhar para o outro, sem culpar o outro pelas nossas frustrações. E é isso que acontece direto hoje em dia. As pessoas estão colocando a culpa nos outros, de coisas que são elas mesmas que precisam mudar. E, infelizmente, nesse ritmo que a gente está tendo hoje em dia, isso se tornou uma coisa comum. As pessoas se frustrarem tanto, estarem tão perdidas, né, com relação a si mesmo. E o que eu venho dar de dica nessa noite para você é que você possa buscar o autoconhecimento, se conheça, acolhe a você mesmo, se olhe com um olhar de amor, se ame. Se olhe com bondade, com carinho, querendo realmente uma mudança de fato. Se você precisa realmente de uma mudança, se você acha que tem alguma coisa que precisa melhorar, toda melhora ela é bem-vinda, toda mudança é bem-vinda. E quando a gente reconhece isso, até o tratamento com as pessoas muda. Quando a gente se olha para dentro, a gente passa a ter uma habilidade no tratamento com o outro. A gente começa a olhar a vida com leveza. A gente olha para o outro e entende, não é culpa dele. Não é culpa das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu é que preciso mudar em determinada área, né? Então que você possa nessa noite meditar, se autoavaliar. Quem você é? Qual o seu valor? Qual a sua verdadeira identidade? Por que tem acontecido determinados conflitos na sua vida e você não tem conseguido passar por isso de maneira leve? Por que você tem tido tanto apego, tantos pesos? Comece, olhe para dentro nessa noite. Eu vou contar a história de um homem que ele estava num consultório médico, terminando uma consulta, e ele chegou para o médico, para o doutor, e falou: doutor, eu preciso da sua ajuda. Estou aproveitando que eu estou aqui com o senhor, e eu preciso da sua ajuda com relação à minha esposa. Eu acho que ela não está ouvindo muito bem. O que eu posso fazer para que isso mude? De que forma eu posso ajudá-la? E aí aquele médico orientou ele: você faz o seguinte, quando você chegar em casa, você dá uma distância de tipo 10 metros e faz uma pergunta para ela.
E conforme ela não for escutando, você vai se aproximando. E assim ele fez. Chegou em casa e perguntou para a esposa, né, teve essa distância de 10 metros, perguntou para a esposa, o que vai ter para o jantar, querida? E nada. Aí ele foi se aproximando, aí perguntou de novo, o que vai ter para o jantar? Até que ele estava atrás dela, perto da nuca dela, e fez a pergunta de novo. E aí a esposa respondeu para ele, caramba, poxa, já falei mais de 10 vezes que o que nós temos para hoje é frango. Ou seja, na verdade, quem não estava escutando direito era ele. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente para de culpar o outro pelas nossas falhas, pelas nossas deficiências, nossas frustrações. O problema está em nós, a gente que precisa mudar e não colocar a culpa nas circunstâncias ao nosso redor ou nas outras pessoas. O problema está em nós, a gente que precisa mudar, a gente que precisa nos autoavaliar. Então, medite diariamente, pare, respire, desacelere, comece a pensar, olhar para você, comece a pensar, o que eu tenho feito que está prejudicando o meu relacionamento com o meu cônjuge? Ou o que está acontecendo que está me fazendo estar tão agitado no meu trabalho? Enfim, dependendo da área da sua vida que você está com esse constante conflito, você começa a se avaliar, se acolha, sabe? Olhe para você com um olhar de amor, com um olhar de carinho, de bondade. Se ame. Isso é amor próprio. Então, essa noite, a minha dica para você é que você busque o autoconhecimento, busque se conhecer, saber qual o seu valor, qual a sua verdadeira identidade, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, qual o seu maior desejo, qual o seu maior sonho. Comece a refletir sobre isso, sabe? A Bíblia conta a história do rei Davi. E numa determinada fase da vida dele, ele ainda não era rei, o reinado ainda estava com Saul, e ele estava sendo perseguido pelo exército do rei Saul, porque já havia rumores de que ele queria tomar o reinado de Saul. E aí, como um ser humano, ele sentiu o quê? Medo, revolta, se sentiu injustiçado por tudo aquilo que estava acontecendo, mas em nenhum momento ele condenou ninguém, pelo contrário, ele olhou para si mesmo e entregou a vida dele nas mãos de Deus. Então, que isso seja um exemplo para nós, sabe? Se olhe para dentro. Antes de você julgar alguém, antes de você entrar em conflito com alguém, se olhe para dentro, se ame. Saiba quem você é de verdade, sua verdadeira identidade. Qual a sua função aqui? Qual o legado que você vai deixar? Pense nisso. Se ame. Se olhe para dentro. E que você seja bem-sucedido nisso, viu? Porque é uma escolha. Se olhar para dentro é uma escolha, é uma decisão. Quando a gente escolhe se olhar para dentro, muita coisa acontece. Há uma virada de chave na nossa vida. A vida ela passa a ser mais leve, você passa a olhar a vida com leveza, você sente paz, sabe? As pessoas sentem prazer em estar perto de você. Então que você possa todos os dias ter o seu momento de você com você mesmo. Se olhe no espelho e diga: ei, o que foi que você está tão agitado? Não fica assim não, se acalma, já deu tudo certo. Mas não coloque as suas deficiências e frustrações culpando outras pessoas. É você que precisa mudar. Um grande beijo e que você possa meditar nessa palavra. Boa noite.